Hoje é o dia, senador, de discutirmos a educação brasileira. E eu vim aqui para debater esse assunto. Mas a senadora Ana Amélia, ao falar da Argentina, me trouxe uma lembrança que eu não posso deixar de falar aqui como alerta. Quem vê televisão nesses dias tem visto o que está acontecendo na Argentina e com mortes por desprezo do governo argentino às suas polícias. Eu quero dizer que a gente tem que estar alerta porque isso pode acontecer aqui, senadora Ana Amélia. Os policiais do Distrito Federal, a capital da República Brasileira, estão em pé de guerra, porque o governador atual assumiu uma quantidade enorme de compromissos. E aqui está um documento deles em que tudo diz: não cumpriu, 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 não cumpriu. E isso vai gerar problemas mais adiante. Ele não devia ter prometido, ou ele deveria ter cumprido. Ou não prometido, ou não cumprido. Eu não vim falar disso aqui, mas não posso deixar de manifestar minha solidariedade e minha preocupação. Solidariedade com os PMs que receberam essa proposta e os bombeiros também. E minha preocupação, cada vez que eu vejo na televisão o que hoje acontece na Argentina com esses saques, porque a polícia está em greve, eu lembro. E o que é que acontece se não entra em greve, mas fica descontente? Então, senadora Ana Amélia, graças à sua fala sobre a Argentina, no meio do seu discurso, eu quero deixar esse registro de minha preocupação. Senador Rodrigo Hollenberg. Muito brevemente, senador Cristóvão, só para me associar à preocupação de Vossa Excelência e dizer que há um pouco mais de uma semana eu subi a essa tribuna para demonstrar, mais uma vez, a incompetência do governo do Distrito Federal, que deixou os policiais militares do Distrito Federal sem plano de saúde por vários dias. Eu recebi relatos de casos de policiais que tiveram necessidades do serviço, tiveram que buscar o atendimento particular, o que só gerou o aumento da insatisfação no meio da categoria. Vossa Excelência tem razão. Foram muitos compromissos assumidos e assinados pelo governador na campanha e nenhum cumprido, o que gera uma situação de extrema preocupação para nós, porque efetivamente há uma enorme insatisfação da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros com o governo do Distrito Federal. Obrigado, senador. Senhor presidente, feita essa ressalva, provocado que eu fui, e agradeço pela senadora Ana Amélia, eu quero falar do tema de hoje. O tema de hoje é a educação brasileira. Eu me sinto, senador Paim, e fico feliz que o senhor esteja presidindo, pelo que eu vou dizer. Eu me sinto como se estivesse em 1871 discutindo a abolição, senadora de Savânia, e um projeto aqui discutindo a lei do ventre livre. E alguns abolicionistas aqui encabulados, porque eles queriam a abolição, senador Davi, mas alguns queriam apenas o ventre livre. Ou seja, não vamos libertar os escravos, mas os filhos das escravas serão livres depois de 21 anos de idade, porque pouca gente se lembra disso, não nascia livre. E só seria livre depois de 21 anos se ninguém da sua família fugisse. Nós temos hoje aqui para debater duas propostas. Uma do senador Álvaro Dias e outra, eu sei, do governo. A lei que vem, a proposta do senador Álvaro, para mim, representa uma espécie de lei do ventre livre. A proposta do governo, para mim, é uma lei do ventre livre, mas que só valeria para o segundo filho. O primeiro continuaria escravo. É um retrocesso. Ou, ao contrário, o senador Álvaro deu um avanço. Mas as duas são tímidas. E é nesse sentido que eu quero fazer um apelo aqui. Um apelo aos senadores. Eu dei entrada a uma emenda substitutiva que muda completamente esse debate entre os dois. Que no lugar de melhorar um pouco o atual sistema, e melhorará, revoluciona o sistema. Em vez de melhorar o atual sistema, cria um novo, paralelo, como, aliás, Brizola, Darcy Ribeiro fizeram com os CIEPs, que o presidente Collor, que não está aqui hoje ainda, mas virá aqui, fez com os SIACs. Eu proponho
a criação de um novo sistema educacional. E esse novo sistema educacional substituiria o atual ao longo de alguns anos, que eu proponho seja feito por cidades inteiras. O governo federal assumindo essas cidades, a educação delas, e que seja voluntário, que o prefeito, os vereadores, os empresários da cidade, os professores peçam ao governo federal que os adote, porque eles não têm condições de dar avanço na educação como é preciso, senador Mozarildo. Eu tenho um recorte de jornal hoje mostrando que os prefeitos estão demitindo até os seus secretários porque não têm condições de pagar. E eles dizem que é por causa da lei fiscal. Mas não, se parar a lei fiscal pode vir a inflação. E aí vai pagar, mas vai pagar com a desvalorização, vai pagar com dinheiro falso. Não há condições. Nossos prefeitos não têm como pagar o piso salarial, que já é ridículo, no valor de R$ 1.600, quando deveria ser R$ 9.000. Senador Cristóvão, permita, eles estão pedindo muito a intérprete de Libra, então já está aqui a Francis Lobo, Botelho Vilas, Monzo, intérprete de Libras, que vai então aí para as galerias para dividir com você, inclusive a fala do senador Cristóvão, que está tratando do tema. Desculpe, Cristóvão, só para acalmá-los, para entender que nós teremos mais uma pessoa lá no intérprete de Libras para traduzir a sua fala. Foi por isso, senador, que eu dei entrada em uma emenda substitutiva que propõe que o governo federal vá adotando as escolas do Brasil através das suas cidades. Fora isso, é sacrificar as crianças, porque os prefeitos não têm condições. Existe uma lei da aritmética que é superior às leis das vontades da gente. Eles não podem pagar. Agora, são as crianças que vão pagar isso? Ou somos nós, a nação brasileira, através da União, por um programa que, com todo cuidado e responsabilidade, eu elaborei ao longo dos anos e que custará, no final de 20 anos, 6,4% do PIB. E aí que eu ponho uma justificativa dizendo que nesta semana em que fazemos o debate final do PNE, mostrando os exames internacionais, mostram a ordem de classificação das escolas no mundo, indicando a situação vergonhosa de nossa educação de base. E outro documento internacional aponta que nas universidades dos países emergentes, eu não falo dos países ricos, o Brasil tem apenas 4 universidades das 200. E nós não temos nenhuma entre as 200 melhores do mundo. Das 100, apenas 4 são nossas entre os países emergentes. A continuar nesse ritmo, o Brasil está duplamente condenado a ficar para trás no cenário mundial e a ter uma sociedade dividida entre os que têm educação porque receberam ao nascer um carimbo dizendo que eles teriam uma boa escola paga e os que nasceram recebendo um carimbo dizendo que eles não teriam uma boa escola paga e teriam que ir para uma escola pública mantida pelos pobres prefeitos desse país. O que surpreende é que, apesar de termos piorado na classificação geral da educação no mundo, em relação a nós próprios, um milimétrico avanço, as autoridades do governo federal comemoram esse atraso. E o Congresso Nacional depende do PNE tímido, sem ambição, como uma lei do ventre livre, ou como uma lei dos sexagenários, quando o Brasil precisa de uma lei da abolição na educação. É como se no século XIX o governo imperial comemorasse a redução na maldade do tratamento aos escravos. É por não me contentar com a timidez da proposta do PNE em discussão que eu apresento esta emenda. Para implementar a revolução que propomos, apresento diversas alternativas de financiamento. Eu digo quanto custa, eu digo de onde sairia o dinheiro, eu digo como fazer. Falta a gente saber se quer, de fato, dar um salto na educação ou se a gente quer fazer pequenas melhoras como temos feito. O PNE 1 completou 10 anos sem deixar resultado substancial. O PNE 2 não deixará resultados substanciais se nós não fizermos uma revolução no conceito de escola, substituindo o sistema débil, degradado que tem aí por um novo, com uma carreira federal dos professores, com escolas bonitas, bem equipadas, porque a escola de quadro negro é coisa do passado, em horário integral.
Isso é possível, não de repente. Isso é possível num processo ao longo dos anos. Eu quero fazer um apelo, senhor presidente, que, por favor, votem para que essa minha proposta seja debatida. Só peço isso. Nem peço voto para aprovar a minha proposta. Até porque, sinceramente, acho que ela merece mais análise. Eu preciso de mais tempo para convencer vocês e vocês me convencerem de modificar a minha proposta. Ela talvez não mereça ser aprovada hoje, mas ela merece ser discutida. Até porque, senador Jair Vasconcelos, ela voltará. Dessa forma ou de outra, ela voltará, porque não vai demorar 1, 2, 3 anos. Nós vamos descobrir, perceber que o PNE, seja com a emenda do senador Álvaro, seja com a emenda do governo, não foi capaz de fazer o que o Brasil precisa: apagar o carimbo na testa das crianças ao nascer. O carimbo daquela que vai ter uma boa escola e daquela que não vai ter escola. E acabar o carimbo que está no mapa do Brasil inteiro de que somos um dos últimos países em educação. Ou seja, nós temos um mapa no Brasil, país sem educação, e nós temos uns carimbinhos na testa das crianças, dizendo se eles vão ter ou não educação de base. Isso vai voltar. Eu peço aqui, faço apelo para que debatamos. Não fiquemos só no tradicional, não fiquemos só na mesmice. Discutamos uma diferença. E eu aproveito para concluir, lendo aqui, o senhor senador Paim vai gostar, um texto do livro O Abolicionista, de Joaquim Nabuco, em que ele diz que a lei de 28 de setembro de 1871, o PNE daquela época, que é a lei do ventre livre, foi um passo dado pelo país. Imperfeito, incompleto, impolítico, injusto e até absurdo, como nos parece hoje essa lei que foi nada menos que o bloqueio moral da escravidão. A sua única par definitiva e final foi este princípio: ninguém mais nasce escravo. Todos que são escravos podem continuar. É isso que nós estamos fazendo. Tudo mais ou foi necessariamente transitório, como a entrega desses mesmos ingênuos, que são os filhos dos escravos, ao cativeiro até os 21 anos, ou incompleto, como o sistema de resgate forçado, ou insignificante, como as classes de escravos libertados, ou absurdo, como o direito do senhor da escrava à indenização de uma apólice. Reduzido à expressão mais simples, dizia no seu livro Joaquim Nabuco, a lei do ventre livre quer dizer a extinção da escravatura dentro de um prazo de meio século. Dentro de um prazo de meio século. É isso que nós estamos fazendo com o PNE. Vamos levar meio século para apagar o carimbo na testa de cada criança e o carimbo sobre o mapa do Brasil. O carimbo da desigualdade educacional e o carimbo da má educação. Não são os escravos, volto a ler, somente que não se contentam com a liberdade de seus filhos e querem também ser livres. Somos nós todos que queremos ver o Brasil desembaraçado e purificado da escravidão. Hoje, a escravidão significa deseducação, senador Rubem. A palavra para escravidão é deseducação. E não nos contentamos com a certeza de que as gerações futuras vão de ter esse privilégio. Não podemos esperar as gerações futuras. Temos que começar já. Não é possível fazer por milagre para todos. Comecemos já. A lei de 28 de setembro, do ventre livre, dizia aos escravos, e é o que nós estamos dizendo, senhor Davi, com o nosso PNA modesto, tímido, aspas, os vossos filhos dorem adiante e nascerão livres, e chegando à idade da emancipação civil serão cidadãos. Nós estamos prometendo isso às crianças do Brasil com esse PNE xoxo, murcho, tímido. Esqueçamos, por enquanto, os serviços, disse implicitamente todo o Brasil. Os vossos filhos ou os vossos netos hão de pertencer a um país regenerado. Por que esperar os netos das crianças de hoje com um PNE tímido? E volta a Joaquim Nabuco. Essa promessa dupla poderia parecer final aos escravos, não porém aos livros. O efeito dessa perspectiva de uma pátria respeitada e honesta para os que vierem depois de nós não podia ser outro senão de despertar em nós mesmos a ambição de pertencer-lhe. A ambição
com a qual eu trago aqui uma proposta de federalização da educação. Uma ambição que alguns dizem que é até desvairada. Por que desvairada? Se tantos países já fizeram, alguns até mais pobres do que nós. Por quê? O que é que justifica que 40 anos atrás a Coreia tinha uma educação e uma renda pior do que a nossa, e agora tem o dobro da nossa renda e uma das melhores educação do mundo? Quando um Estado qualquer aumenta para o futuro a honra e a dignidade dos seus nacionais, nada mais natural do que reclamarem contra esse adiamento os que se veem na posse do título diminuído. Nós temos sim que reclamar desse adiamento. É um adiamento que a gente está fazendo ao votar o PNE desse jeito que está aí. Um adiamento na regeneração da educação brasileira. Não é provável que os escravos tenham inveja da sorte dos seus filhos. Não. Os filhos hoje, os adultos hoje, sem educação, eles não vão ter inveja dos seus filhos com educação, mas eles, como os escravos, não tiveram inveja dos seus filhos livres. Mas que outro sentimento nos pode causar a nós, cidadãos de um país de escravos? A certeza de que a geração futura de possuir essa mesma pátria moralmente engrandecida por ter a escravidão de menos através de uma lei plena, completa da abolição. É nesse sentimento de orgulho, e eu concluo com a frase do Joaquim Nabuco, ou melhor, de vergonha nacional, inseparável do verdadeiro patriotismo, que se funda a primeira esperança de lei de 28 de setembro, lei do ventre livre, que ela não seja vista como a solução do problema de cada escravo e de cada brasileiro. Senador Suplicy, estão vendendo o PNE, que está aí, eu passaria a palavra, o senador Davi pediu um pouco antes, estão vendendo esse PNE como se fosse a abolição, a salvação. É mentira. Ela não vai dar avanços xoxos como o PNE 1 deu. Não é diferente. E aí disse, vai se colocar 10% do PIB daqui a alguns anos. E se não disser aonde vai colocar, como vai colocar, para que vai colocar, vamos jogar dinheiro fora em nome da educação. E para mim essa será a maior de todas as vergonhas. Usar a educação para desperdiçar dinheiro, em vez de usar o dinheiro para resgatar a educação. Eu peço, antes de passar a palavra aos senadores, que, por favor, deixem a minha proposta ser debatida, mesmo que não votem nela. Senador Paim, eu falei no tempo, mas queria passar ao senador Davinha e ao senador Suplicy, que pediram a parte. Senador Cristóvão, eu quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento que nos levou a todos a uma grande reflexão. Eu tenho Vossa Excelência na conta das maiores autoridades em educação desse país. E tudo que Vossa Excelência acaba de dizer é a mais absoluta verdade. O PNE 1 não deixou grandes conquistas. Não chegamos a lugar nenhum. E a prova disso, e Vossa Excelência já citou, é exatamente o ranking internacional de educação, onde o Brasil aparece sempre em lugares que não orgulha nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. Eu sou adepto do seu pensamento na federalização do ensino fundamental. Acho que essa é a grande saída para o Brasil. E a prova disso foi o próprio Enem, onde mostra o bom desempenho dos alunos do nível médio das escolas federais. Então isso vem apenas corroborar com o seu pensamento, vem confirmar com a sua teoria. Portanto, eu quero parabenizá-lo pelo belíssimo pronunciamento, parabenizá-lo pela reflexão que o senhor induziu a todos que lhe ouvem nesta tarde e, mais uma vez, fortalecer as nossas convicções de que realmente a saída para o Brasil é a federalização do ensino fundamental. Parabéns, senador. Senador Suplicy. Muito obrigado, senador Davi. Apenas para dizer que a sua extraordinária dedicação ao tema da educação faz por merecer com que a sua proposta seja seriamente debatida pelo Senado. Senador Suplicy, eu agradeço muito, mas não esperava outra coisa do senhor pelo seu espírito constantemente democrático que tem tido aqui. E eu quero pedir, concluindo, senador Paim,
que, por favor, deixemos ser debatido o projeto. Mas se por acaso o rolo compressor vier aqui e os líderes derrubarem o meu pedido de prioridade para debate, que me apoiem a conseguir que haja o voto nominal, para saber quem é que vai tentar impedir o debate de um plano que revoluciona a educação. Eu vou pedir, e são necessários 4. Eu gostaria que outros subscrevessem junto comigo. O senador Rubem, o senador Java já disse que sim, o senador Rubem também, que peçamos, se não conseguimos que os líderes apoiem, que votemos nominalmente. Quem é que vai impedir o debate dessa proposta? É isso, senador Paim. Muito bem, senador Cristóvão. Agora, como... Senhor presidente.